Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, amém? No nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Mais um dia aqui para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. A Ele toda honra, glória, poder e exaltação. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mais um dia onde nós estamos aqui em espírito e em verdade, buscando o Senhor. Tem uma chave hoje muito poderosa para entregar para você. Amém? Uma chave muito poderosa. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Quem estava na oração agora conosco? Quem estava participando agora da oração conosco? Foi manto, né? Essa madrugada eu estava melhor para orar, porque a madrugada anterior eu não tinha dormido. Tava na sofrência. Sabe quando você está ali pela misericórdia de Deus? Amém? Gente, vocês estavam me perguntando ali no grupo, né? Tem gente que não consegue ter experiência às portas. Vamos lá. Deixa eu falar algo pra você, tá? O que acontece? Quando, é igual quem... Ontem uma moça ali no congresso perguntou pra mim assim, pastor, eu não caio, eu não sinto isso. Queridos, isso é muito normal quando você tá começando. Porque, o que acontece? Talvez você nunca foi de alimentar o seu espírito, nunca foi de se alimentar espiritualmente, de fazer jejum. E para ter essas experiências, nesse nível de ver, de sentir cheiro e tudo, você tem que estar muito mais no espírito do que no corpo e na alma. A sua alma já tem que estar no processo de transformação, tá? O seu espírito tem que estar com o odre grande. Por quê? Porque se você estava recente no mundo, não ainda passou por um processo de libertação total, tá? Então isso aí pode ser uma das causas, falta de jejum, tá? Pouca fé, pessoa que é muito pessimista, pessoa que é muito pé no chão, tá bom? Então assim, o que você vai... igual eu falei pra moça ontem, a pessoa falou assim pra mim, pastora, eu não caio, eu não tenho isso. Eu falei pra ela, mas você recebe. Não como o povo que cai, que se entrega. Você recebe, mas um outro nível. Então vocês, queridos, de qualquer forma, vocês recebem. Se vocês estão ali em concordância com a oração, vocês estão recebendo, tá? Mas vai chegar uma hora que a tua mente vai estar edificada. As tuas emoções têm que estar edificadas, amém? Dessa forma. Então, queridos, é sobrenatural, mas é um processo. Quantos aqui começaram conosco, não via nada, não enxergava nada? É igual, por exemplo, exatamente aqui, ó, o que a Letícia falou. Às vezes por causa da religiosidade, porque você nunca viveu essas coisas, você tá entendendo? Você nunca viveu essas experiências, certo? Então, assim, se você tem muito engessamento espiritual, é difícil você conseguir viver isso. Então você vai ter que fazer um jejum, você vai ter que pedir para Deus quebrar essas muralhas, essas coisas, amém? Da sua vida, porque senão, tá? Porque senão você não vive, você não acessa. E outra, queridos, a fé é quando você fala, eu recebo, Senhor, eu creio, amém? Porque se você precisar ver algo para daí viver a experiência, você não vai viver. A fé é quando você acessa na quarta dimensão, sem tocar, sem ver, sem ter vestígio, mas você acessa em espírito, amém? Certo? Você acessa em espírito. Então, no nome de Jesus, ore, jejue, se entrega. Você está recebendo, de qualquer forma, você está recebendo. Só que, né, vai chegar uma hora que você vai receber muito mais, amém? Vamos orar rapidinho, tá? Para nós começarmos a live de hoje. Ontem eu até saí da ministração mais cedo por causa de vocês, porque se eu venho tarde, ontem acabava acho que 11 horas,
Se eu venho tarde, eu não consigo acordar, e aí eu acordo lesada, amém? Ó, eu quero que o pessoal que não via, não sentia nada, testemunho aqui. Queridos, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que eu não sentia nada. Eu vi o povo tremendo, eu falava, o que é isso? Hoje eu sou a que mais trema, a que mais cai, a que mais... Certo, eu já tenho certa resistência sobre a unção. Mas quando a unção vem e pega, acabou. Já era. Já era. Já era. É sobrenatural. Amém? É sobrenatural. Amém? Então, queridos, vamos estar... Aí, ó, a Adriana colocou eu, pastora. Eu sou a pessoa que não sentia nada. A Lohane colocou. A Maria colocou, eu não vejo nada, né? Mas você vai ver, Maria, em nome de Jesus, tá? O livro da quarta dimensão é muito bom, certo? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, você, tá? Que não sente, continue, persevere. Eu também não sentia nada. Até eu começar a edificar o meu espírito. Agora, não busque Deus pelos sinais, pelas coisas. Busque Deus porque você quer mudar de vida. Porque aí tem gente que fala assim, ai pastor, eu tô frustrado, eu não vejo nada. Aí você vai parar de ver Deus por causa do seu status espirituais agora? Você vai parar de buscar Deus, você vai parar de orar, você vai parar de buscar porque você não consegue ver uma coisa ou outra? Aí Deus olha pra você e fala assim, então eu vou dificultar mais um pouco a sua vida, porque você tá buscando você tá buscando com o foco errado, tá? O jejum, queridos, é o que ajuda a rompê-lo. O Rani colocou aí. O jejum esmaga sua carne, esmaga seu corpo, amém? Certo? Então vamos lá, fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus, vamos estar orando para nós começarmos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento esse domingo, eu te apresento esse dia, eu te apresento o primeiro dia da semana, Pai, que é domingo. Eu te apresento esse dia 14, Pai. Essa live de número 105, Pai, eu te apresento o povo que está aqui hoje, Pai. Eu te apresento hoje, Pai, todo mundo que está aqui, que estava na oração. Pai, eu declaro que hoje, Pai, o Senhor quebra todos os grilhões, o Senhor despedaça todo o jugo. O Senhor traz, Pai, confronto sobre nossa alma, edificação no nosso espírito, traz renovação da nossa mente. Pai, que hoje a palavra de hoje possa trazer um despertar sobre cada um que está aqui. Que a palavra de hoje possa mover cadeias no nome e na autoridade de Jesus. Pai, eu apresento essa live, convido o Espírito Santo de Deus para estar me usando, Senhor Deus, dentro da excelência, Pai, que Ele desejar e quiser. Eu consagro essa live ao Senhor, a minha voz, a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos lendo Salmos, certo? Um salmo aqui, 6 em casa. E isso a gente vai terminar de ler a Bíblia daqui uns dias, no nome de Jesus, certo? Abre comigo agora no Salmo de Davi, Salmo de número 15, no nome de Jesus, amém? Salmo de número 15. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar uma ferramenta para vocês conseguirem acessar. Pega um louvor de alta frequência. Eu preciso que você entenda. Geralmente as pessoas que não conseguem acessar é as que falam demais. E que não conseguem silenciar a mente. Vai escutando aqui. Pega um louvor de alta frequência. Só escuta, não fala nada. E começa a viajar no rio do Espírito. O que é o rio do Espírito? Você tem um Espírito. Se conecta com o Espírito e começa a ver o que Deus quer te mostrar. Debaixo da unção que está sobre aquele louvor, aquela adoração. E você vai começar a ver coisas. E aí eu quero que você dê lugar a tudo que você começa a ver. Talvez você vai começar a ver Deus te usando, você ministrando em pessoas. Mergulhe. Amém? Tá? Exatamente, igual a Lohane colocou aí. Então você põe um louvor e vai. E viva algo que você quer. Viva espiritualmente. Tá? Isso vai te ajudar a romper. Tá? E edificar os seus pensamentos, a sua mente, em nome de Jesus. Você tem que parar de falar tanto e começar a ficar mais em silêncio, porque o Espírito Santo ministre você. Amém?
Um louvor de alta frequência não é um louvor almático, é um louvor que adora o Senhor genuinamente. Existe o louvor almático, que é um louvor que edifica também, e existe o louvor de alta frequência. O de alta frequência é aquele louvor, põe um fundo, melhora um fundo, tá? A Nani vai mandar lá no grupo, em nome de Jesus, né, Nani? Coitada da Nani, tudo é a Nani. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém? Bora lá então. Salmo, capítulo de número 15. Salmo 15, abra comigo agora, em nome de Jesus. Tem um fundo do apóstolo Joel que ele mandou, amém? Então vamos lá. Salmo de número 15, abra agora comigo, em nome de Jesus, amém? Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável? E honra os que temem ao Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. Então aqui, presta atenção. Aqui, se você pegar o Salmo 15, tá? Você pode colocar aqui, tem várias chaves, ó. Levar uma vida íntegra, não difamar os outros, tá? Não ter uma conduta ruim, estilo de vida ruim, certo? Quem não despreza, ó, vamos lá. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Então aqui, ó, levar uma vida íntegra, falar a verdade, não difamar os outros, não desprezar, quem não despreza os que têm conduta reprovável, quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor. Honra aqueles que servem ao Senhor e desprezo sobre quem tem conduta reprovável. Amém? Emprestar dinheiro, não só visando lucro, mas você pode emprestar dinheiro para socorrer alguém. Amém? Não aceite suborno, tá? Aqui, queridos, tem várias chaves. E aí o Salmo no final vai dizer: quem age assim jamais será abalado. Amém? Glória a Deus. Certo? Queridos, vamos lá. Gente, a Bíblia que eu indico é essa aqui, a NVT, ó, a letra grande, ó. NVT, NVI, Almeida corrigida, revisada, é boa também, que eu gosto. A King James é boa também. Bora lá, queridos. Hoje, a chave que eu vou ministrar hoje não é a chave da primícia, tá? Hoje nós vamos, né? Hoje é a nossa chave de número 6, certo? É a 6 mesmo? Deixa eu ver se é a 6. Não, hoje é a chave de número 7, certo? Eu acho que é a chave de número 7, se eu não tô enganado. Hoje é a chave de número 7. A chave de número 7 é o poder do sacrifício, tá? Coloca aí, o poder do sacrifício. Então, quem tá nesse jejum, nessa consagração de 70 dias, tá fazendo um sacrifício, certo? Porque você tá deixando de viver de forma normal para viver de forma espiritual, né? Então, é algo tremendo, é algo avassalador, tá? E eu preciso que você entenda que existem vários níveis de sacrifício e hoje nós vamos estar falando sobre todos eles, certo? Então, vamos lá. Eu queria que você abrisse comigo em 2 de Crônicas, capítulo 1, certo? Capítulo 1, a partir do versículo 4. 2 Crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 4. Amém?
o poder do sacrifício, tá? E aí eu vou falar algo para você. Eu acessei muita sabedoria, eu acessei muito conhecimento, eu acessei muita força espiritual, eu acessei coisas, querido, que muita gente às vezes quer. E tem coisas que você não acessa na impartição. Deus, ele te ativa, mas tem coisas que você precisa acessar direto dele, da fonte dele, tá? Então, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 4. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava ali, em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram neste local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, presta atenção aqui, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Salomão aqui ofereceu 1000 bois. Não, você não entendeu. Naquela época tinha a oferta do cordeiro, tinha a oferta das pombinhas. Salomão aqui entrega 1000 bois, tá? Ele faz um sacrifício. Isso, em outras versões, presta atenção. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar, que estava na tenda do encontro. Naquela noite, então Salomão deve ter sacrificado na parte da tarde. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: tu mostrastes grande amor leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. O Senhor Deus cumpre promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre o povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento. Então, você entendeu? O conhecimento, queridos, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu lidere bem, pois quem é capaz de governar este grande povo? E Deus disse a Salomão: uma vez que esse é o seu pedido, porque eu acredito que Deus esperava de Salomão riqueza, mulheres, isso, aquilo outro, tá? Uma vez que, Deus disse para Salomão: uma vez que esse é o seu pedido, não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens, fama, como nenhum rei teve e nem jamais terá. Então Salomão voltou da tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon para Jerusalém, reinou sobre todo Israel. E a gente finaliza aqui, tá? Com esse texto, ok? Com esse texto, eu quero que você entenda o poder do sacrifício, tá? Aqui Salomão vai sacrificar 1000 bois, certo? Ele faz esse sacrifício, Deus aparece para ele e fala para ele o que ele quer. Ele, em vez de pedir fama, bens, riqueza, mulheres, morte dos inimigos, ele pede conhecimento mais sabedoria. E eu preciso que você entenda. Antes de eu entrar aqui no poder do sacrifício, conhecimento é as informações que eu tenho. Sabedoria é como eu aplico as informações que eu tenho. Conhecimento é quando eu aprendo coisas, eu aprendo com facilidade, eu sei de muitas coisas, eu consigo conectar assuntos com o outro, eu consigo como que eu posso dizer para você? Eu consigo deglutir na minha mente, tá? O conhecimento. E a forma pelo qual eu aplico o meu conhecimento, que eu falo, por exemplo, deixa eu contar para você. O que é sabedoria? Alguém ontem passou perto de mim e me cumprimentou, certo? Vai escutando.
E aí eu falei, fulano, depois eu quero orar pela sua vida. Eu quero impartir algo sobre você. E a mulher falou assim, eu quero também. Uma mulher que eu nem conheço. Eu quero também. Eu quero também, faz também, ora por mim também. Eu falei assim, pois é, mas agora eu não posso. Porque o evento não é meu. E existe aqui uma autoridade espiritual. Aqui eu não posso. Lá fora, ou no intervalo, ou quando acabar, eu posso. Aqui dentro eu não posso. Porque a gente precisa respeitar as hierarquias espirituais. Amém? Aí, quando eu comecei a falar desse jeito, ela... Ai, da onde Deus te deu tanta sabedoria? Eu falei assim, não, as coisas têm que ser dessa forma, certo? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam que a gente não pode ser tolo, a gente tem que aprender a aplicar sabedoria. Então, vamos lá. Esses 70 dias que nós estamos fazendo agora de consagração, de jejum, de sacrifício e tantas coisas, tem gente que raspou a cabeça. Por exemplo, Deus pediu para mim tirar minhas unhas, certo? Ok? Tudo isso, queridos, tudo que nós fazemos é um sacrifício ao Senhor. É uma forma de sacrifício. Então, existe o sacrifício do corpo, que é o jejum. Existe o sacrifício externo da vaidade. Às vezes você tira o cabelo, você tira as unhas, você tira, você tira a maquiagem durante esses 70 dias. Tudo isso, queridos, que Deus pediu para você é uma forma de você sacrificar, tá? Às vezes Deus te pediu um valor em dinheiro, Deus te pediu para você, eu primiciei nesses 70 dias, eu primiciei um brinco meu de ouro, um relógio, primiciei outro cordão meu que eu tenho banhado em ouro. Então assim, eu fui primiciando e eu vou primiciando conforme uma bolsa linda que eu tenho, primiciei também, né, que eu nunca tinha usado, uma bolsa cara que eu tinha, primiciei também. Então assim, dentro um processo, o Senhor pode te levar a primiciar, ou seja, primiciar que eu falo lançar como oferta, como sacrifício, certo? Então, por exemplo, o que eu quero ensinar vocês hoje é que mediante qualquer sacrifício que você fizer, você pode reivindicar coisas, amém? Qualquer coisa, amém? Qualquer coisa. E eu tive uma experiência, né, agora, uma pessoa veio e lançou um sacrifício na minha vida. E aí eu fui, o pastor Júnior orou, essa pessoa orou, nós oramos por essa pessoa. E aí depois o Espírito Santo falou assim, fala para essa pessoa que tudo que você receber nessa conferência, essa pessoa vai receber também. E aí eu fui lá na pessoa e falei, Deus mandou falar isso para você. E ela falou assim, nossa, foi isso que eu pedi para Deus. Então, queridos, o sacrifício, ele libera, ele desprende o céu, ele desprende, amém? E tem vários tipos de sacrifício. Um dos maiores e que mais dói é o sacrifício o quê? Do corpo. É o sacrifício de você se abster de comida, se abster da vaidade, amém? E eu preciso que você entenda, tá? Que isso move. Aí tem gente que é mesquinho, avarento, tem gente que é apegado com coisa e acha que não precisa fazer jejum, usa aquele versículo que Deus prefere obediência ao invés de sacrifício. Mas não entende que quando você obedece, Deus vai te pedir, vai te chamar ao sacrifício. Então, quando você se torna obediente, Deus ele vai te chamar ao sacrifício. Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer 70 dias de consagração, porque eu já estava em 365 dias de fazer uma alimentação todo dia, só uma, e fazer 23 horas de jejum. Então, eu não tinha nenhum tipo, tá? Eu não tinha nenhum tipo de pretensão de fazer 70 dias. Mas aí o Senhor me convida para estar 70 dias, amém? Num jejum profundo, e 70 dias entregue, 70 dias orando na madrugada, 1 hora, clamando pelo povo do Senhor, ok? E por que eu tô contando isso para você? Porque o céu se abre quando você sacrifica. O céu se abre quando você lança a mão de algo que você gosta. O céu se abre e destrava ao seu favor. Porque, queridos, existem 4 níveis. Orar, move, o céu move, mas às vezes demora. Clamor é quando você ora, Deus, me acorde, isso e aquilo. Resolve mais rápido que a oração. Depois nós vamos ter o jejum, que também move os céus, abre os céus. E depois nós vamos ter o sacrifício, quando você lança a mão de algo.
Então, eu quero ensinar algo para vocês. Eu quero que vocês aprendam a ser estratégicos. Amém? Ontem, eu fui fazer eu e meu esposo fizemos um sacrifício. Amém? Nós fizemos um sacrifício ontem lá na vida do nosso apóstolo, certo? E, antes de fazer o sacrifício, eu esperei ele chegar. Falei assim, Júnior, eu vou estar fazendo um sacrifício agora, entre em concordância espiritual comigo, com tudo que eu vou reivindicar agora para com Deus, tá? E aí, queridos, ontem mesmo eu peguei, abri meu bloco de notas, coloquei aqui a minha oferta, né? Coloquei a minha oferta, acho que tá até nesse celular aqui. Eu peguei, abri meu bloco de notas, tá no celular que eu tô fazendo na live, não ia mostrar pra vocês. E comecei a listar o que eu estava reivindicando mediante o meu sacrifício em dinheiro que eu fiz. Porque eu já estou fazendo um sacrifício em jejum, em primícias que eu estou lançando, em coisas que eu estou me abstendo. Então, por que eu estou te contando isso? Porque às vezes você fala assim, meu Deus, a pastora Larissa tem sabedoria, a pastora Larissa tem tanto conhecimento. Mas você quer isso e não quer pagar o preço pelo qual eu pago. Então, queridos, eu pago um preço alto em todos os níveis, tá? Em todos os níveis. E é por isso que o Senhor liberou sobre mim um conhecimento e uma sabedoria genuína. E ontem eu pedi para Deus, tá? Uma ruptura no conhecimento e na sabedoria. Então eu pedi coisas específicas para Deus. Por exemplo, uma das coisas que eu pedi ontem, mediante o meu sacrifício, tá? Mediante o meu sacrifício eu pedi, Senhor, eu quero toda a minha família viver nesse avivamento. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha cunhada, minha sobrinha. Eu quero todos eles na conferência comigo. Eu pedi isso mediante aquele sacrifício que eu fiz. Eu reivindiquei. Amém? E eu preciso que você, quando tiver... Lembra que lá eu mandei no grupo a lista de jejum dos 70 dias? E tem lá. O que você quer? Você precisa reivindicar. Porque tudo que você faz está custando um preço. Está custando um preço muito alto. Então você vai entrar fazendo uma consagração, algo sem declarar nada. Amém? Então eu preciso que você entenda que existe um poder muito genuíno através do sacrifício. Seja ele, queridos, em corpo físico, seja ele na sua vaidade, seja ele, queridos, eu preciso que você entenda, tá bom? E o sacrifício, ele surte efeito, ele traz resposta do céu, amém? Por exemplo, queridos, se você estiver passando por uma batalha espiritual, acha que está debaixo de uma macumba, uma magia negra, algo assim, lança um sacrifício num altar fértil, vai lá na tua igreja, lança um sacrifício, fala, Senhor, eu lanço aqui, ó, essa oferta, esse sacrifício, para que o Senhor destrone agora no mundo espiritual, qualquer mandinga, qualquer obra de feitiçaria, certo? Entrega na mão do teu sacerdote, entrega na mão do teu pastor, do teu apóstolo e fala assim, ora por mim, eu acho que eu estou debaixo de uma feitiçaria e essa pessoa ora. Queridos, então, tem gente que não tem força para fazer um sacrifício como esse de 70 dias, um sacrifício de renúncia, um sacrifício, tem gente que não tem força, tá? Tem gente que não tem força. E se você acessa um tempo, a temporada de 40, 50, 70 dias sem reivindicar nada, em vão você está fazendo. Você está fazendo para quê? Você tem que colocar lá, Senhor, eu quero um crescimento avassalador, eu quero ser liberto de tudo. Então quando você faz um sacrifício ao Senhor, seja ele de dinheiro, seja ele de renúncias de vaidade, seja ele de renúncias de alimento ou de iguarias que você gosta. Quando você fala assim, eu vou ficar sem café esse ano, você está fazendo um sacrifício. Quando você fala assim, eu não vou assistir série esse ano, você está fazendo um sacrifício. Mas você faz isso em prol do quê? Do nada? Você tem que aprender a reivindicar aquilo que você quer. Amém? Ontem, quando eu lancei o meu sacrifício, eu e o pastor, eu já estou fazendo a minha lista aqui, minha lista já tem mais de quase 20 itens, ok? De coisas que eu estou reivindicando com o pastor. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que é terreno fértil, amém? Ok? Então, queridos, eu preciso que você entenda isso, como isso tem poder no mundo espiritual, amém? Eu já contei a história aqui do meu irmãozinho várias vezes para você. Ele queria que o carro dele vendesse. Ele lançou um sacrifício, certo? Nós oramos. Eu decretei sobre, o carro dele, que o carro dele seria vendido em 10 dias.
O carro menos de 10 dias. O carro dele estava 6 meses tentando vender, não vendia, certo? E o carro dele no 7º dia vendeu pelo preço estabelecido à vista. Amém? Porque Deus não é Deus de confusão, não, querido. Então, por que eu tô contando isso para você? Porque tem coisas na sua vida que só vai destravar quando você aprender a lançar sacrifício. Amém? E Deus, ele vai nos testar. Deus sempre vai pedir algo para nós que doa, algo que venha mexer com o nosso interior, amém? Não adianta nada você falar, eu vou sacrificar dinheiro. Às vezes você tem muito dinheiro e dinheiro para você não alui muita coisa, amém? Mas às vezes tirar uma vaidade sua, às vezes tirar uma iguaria, às vezes você ficar sem comer, dói muito mais do que você ir lá sacrificar uma quantidade de dinheiro. Queridos, é mais fácil eu lançar uma oferta de dinheiro gorda do que eu ficar 70 dias. Porque 70 dias dói na minha alma, dói no meu físico. Agora, se você pode fazer sacrifício em todas as áreas da sua vida, faça. Faça. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Eu preciso que você entenda. Eu tenho o que eu tenho, mas eu sou uma pessoa que eu sacrifico em todas as dimensões. Amém? Eu estou preparando com o pastor Júnior o maior sacrifício das nossas vidas que nós vamos entregar lá na conferência, lá na Global, que é um terreno fértil. Porque nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer na Global Fire, que é o ministério do Senhor. Então eu e o pastor Júnior já estamos preparando, certo? O maior sacrifício de nossas vidas, que está sendo dentro desses 70 dias, 70 horas de oração. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda, em nome de Jesus, como essas coisas movem céu, abre dimensões, atrai o favor de Deus, amém? Então, com cada um é uma medida, com cada um Deus vai te pedir algo, certo? Deus vai te pedir algo específico, Deus vai pedir algo cirúrgico para você. Lembra que eu contei para vocês que no meu primeiro dia de jejum, eu ia fazer a manutenção da minha unha. Eu tava usando aquelas unhas de acrílico, certo? Já tinha 2 anos que eu usava, eu nunca tinha tirado assim, tirado pra ficar sem. E naquele dia, tá? Porque assim, gente, eu não sou muito vaidosa, eu não sou de muita maquiagem, de cílios, eu não sou, sou bem desapegada dessas coisas. Eu me esforço muito pra vir mais arrumadinha aqui pra live, tá? Então, naquele dia, que era o meu primeiro dia de jejum, eu ia fazer a minha manutenção 2 horas da tarde. E eu tinha feito a live, a oração da madrugada. E de manhã eu tava muito cansada. Eu falei, eu vou dormir um pouquinho. No que eu dormi um pouquinho, no sonho, o meu apóstolo chegava pra mim e falava, filha, tira as unhas. No sonho. E eu entendi que ali era Deus falando comigo. Que ele queria essa renúncia, ele queria esse sacrifício. E por que coincidência, eu sonhei no mesmo dia que eu ia fazer a manutenção. Então eu cheguei lá e falei pra mulher, né, que faz minha unha, eu falei, olha, tira e deixa curtinha, porque é um sacrifício que eu estou entregando ao Senhor nesses 70 dias, certo? Então, queridos, Deus, ele vai te pedir. E eu quero que você esteja atento ao que Deus vai te pedir. Porque todo sacrifício que Deus pedir pra você, tá? Ele já liberou as bênçãos em favor disso. Ele já liberou as bênçãos em favor disso. Então, eu entendi o seguinte, que Deus queria que eu renunciasse isso, tá? Que ele queria que eu sacrificasse isso, que era uma coisa que eu gostava. Eu acho que a mão da gente fica bonita e tal. Então, queridos, olha aí, tem gente que pegou 1 ano sem esmalte, 1 ano sem pintar o cabelo, 3 anos sem cortar o cabelo. Eu não sei o que Deus te pediu, mas eu quero que você entenda, você precisa, quando lançar um sacrifício, fazer pedidos. Pode ser um, pode ser vários, amém? Ok? Eu preciso que você entenda, olha, ontem o meu sacrifício, eu tinha falado com o pastor que nós íamos ofertar X. Ele falou, ok. Só que ontem eu dormi depois da live ontem, eu tava muito cansada. E aí eu sonhei que eu chegava na filha do apóstolo e falava, olha, eu trouxe aqui tanto, e era um pouco a mais daquilo que eu tinha falado pro pastor. E aí eu falei, pastor, Deus me falou que é tanto, é X. E ele falou, amém. E chegou lá, Deus testificou no coração do meu esposo, tá? E por que eu tô contando isso pra você? Até a quantidade
do quanto você vai ofertar, o Senhor pode revelar para você, certo? O Senhor pode mostrar para você. Então, queridos, o sacrifício que você faz, ele toca o céu, ele abre porta, ele abre o céu ao teu favor, amém? Eu preciso que você entenda isso. Então, vamos lá. Olha só, preciso que você entenda algo. Tá? Eu sou estratégica, eu entendo do mundo espiritual, eu entendo de potestade, principado, governante das trevas, eu entendo de tudo isso, certo? E eu sei que Deus me deu um ministério a nível global, um ministério que vai tocar todas as nações, que hoje já está grande, mas eu sei que esse ministério vai expandir muito. Então, queridos, eu estou fazendo 70 dias, tá? 70 horas de oração, de intercessão, 70 de muitas coisas na minha vida, eu e o pastor. Nós estamos reivindicando, nessa consagração de 70 dias e num sacrifício, né, pesado que nós vamos lançar lá sobre o altar da Global, 70 milhões de almas. Eu preciso que você aprenda a ser profético naquilo que você faz, amém? Eu preciso que você aprenda a ser profético naquilo que você faz. Então, se você está jejuando 70 dias, você está jejuando, você está sacrificando algo 70 dias, você está liberando um valor, né? Você está ofertando um valor, sacrificando um valor, reivindique aquilo que você deseja, amém? Reivindique aquilo que você deseja, amém? Então, eu preciso que você entenda que quando você for lançar uma oferta, você peça para Deus antes. Peça para Deus antes o que você deseja. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, alcançar 70 milhões de almas. Eu quero agora, em nome de Jesus, Pai, ter uma expansão. Eu quero, Pai, nesses 70 dias, eu vou colocar lá nos meus pedidos também acesso a todas as nações. Eu vou tomar as nações, certo? Tomada de território a nível espiritual e físico de todos os estados do Brasil, certo? De todas as capitais, de todas as cidades. Então, meu querido e minha querida, eu tenho esse crescimento, eu tenho essa repercussão toda, mas as pessoas acham que é só porque eu faço uma... Não, queridos. Eu sei mexer nas dimensões espirituais, certo? Eu sei mexer nas regiões celestiais, ok? Então, toda vez que você lançar um sacrifício, que você lançar um valor X, que você lançar um jejum, que você lançar algo que você gosta, pastora, mas eu não tenho dinheiro. Pastora, eu não posso jejuar, porque ontem chegou uma mulher para mim e falou assim, pastora, eu não posso jejuar porque eu sou bariátrica. Eu falei, consulta teu médico. Por que você não oferece horas de oração para Deus? Que também é poderoso. Amém? Que também é poderoso. Por que você não oferece horas de oração para Deus? Então, queridos, às vezes é mais fácil você jejuar do que você se dedicar uma hora de oração para o Senhor todos os dias sem falhar nenhum dia. Porque o jejum você pode ficar tranquilo, mais de boa, mas começa, amém? A oferecer para o Senhor horas de oração. Então, tudo isso, queridos, que você oferece ao Senhor, horas de oração. Senhor, nesse meu sacrifício eu vou ler a Bíblia, 7 capítulos todos os dias. Enfim, eu não sei, mas eu quero dizer aqui para você que existem várias maneiras de você sacrificar. Só que quando você aprende a sacrificar em todas as áreas, sacrifico oferta em dinheiro, sacrifico renúncia de jejum, renúncia de coisas que eu gosto, renúncias de iguarias, renúncias de vaidade, você move o céu ao teu favor e o Senhor, ele começa a liberar para você aquilo que você deseja, amém? Certo? Então, queridos, não faça algo sem reivindicar em troca. O dízimo é uma oferta ao Senhor para você declarar que tudo que você tem é do Senhor e há uma proteção sobre os seus bens. Ponto. Oferta, você entrega ao Senhor, tá? E pode pedir algo. Senhor, eu estou fazendo uma oferta aqui na igreja hoje, R$20. Senhor, abre a porta de emprego para o meu filho, Senhor Deus. Dê uma oferta e peça algo. Sacrifício.
quando você abre a mão de algo que dói muito, porque oferta, queridos, eu posso ofertar R$20 e R$20 na minha carteira não alui nada. Mas quando eu faço uma oferta de 20 mil, isso aí mexe sim na minha estrutura, certo? Então, depende, entendeu? Aí o 20 mil já seria o quê? Um sacrifício, certo? Então, quando essa oferta, ela doer em você, você fala, meu Deus, isso aqui pode fazer falta para mim, isso aqui, isso e aquilo, isso aí já é um sacrifício, amém? Então, queridos, coloque nome na sua oferta, coloque nome no seu sacrifício, né? Então, por exemplo, 70 dias para mim é um baita de um sacrifício. 70 dias de jejum só no líquido, queridos. Você sabe o que é só no líquido? Eu tomo água, eu tomo Gatorade, eu tomo aguinha de coco. Mas mesmo assim, queridos, tem hora que eu tô rachando de dor de cabeça. Tem hora que o meu corpo estremece. Tem hora que eu sinto quase a sensação de desmaio, certo? E hoje já vai cumprir 7 dias desse jejum, ok? Eu fiz lá o vídeo do jejum para você. Nada sólido, são 70 dias. O último que eu fiz foi 50 dias, certo? E foi algo sobrenatural. E esse vai ser 70 dias, certo? Então, nesse jejum de 70 dias, né, eu tô lançando vários coisas com 70, amém? Então, eu tô pedindo e reivindicando para Deus coisas grandes. Por que eu vou reivindicar coisas pequenas? Amém? Por que eu vou reivindicar coisas pequenas? Amém? Por que eu vou reivindicar coisas pequenas? Então, eu preciso que você entenda isso. Queridos, eu não como nada sólido, nada sólido. É só Gatorade, uma água de coco, até o pastor comprou aqui. Água com gás, também me ajuda muito o chimarrão. Então, é 70 dias pesado. Agora, os primeiros 15, 20 dias é o mais sofrido. Depois vai que vai, amém? Tá? Dá pra você tomar ali uma água, tem um sal que chama sal integral. Dá pra você pôr na água, porque ajuda nas conexões, né, celulares. Então, é muito bom. O pastor tem muita paciência comigo, porque eu fico sem força para fazer muita coisa. Às vezes dentro de casa, queridos, nesse jejum, eu não tenho ânimo de pôr uma roupa para lavar. O pastor vai lá, me ajuda, põe. Sabe, às vezes eu faço as coisas que eu tenho que fazer, que são as coisas espirituais, e o resto do dia você fica moada, você não fica bem, principalmente nos primeiros dias. Os 3 primeiros dias, eu fiquei assim abatidíssima, porque é um choque, tá? É um choque muito, muito, muito grande. Então eu preciso que você cuide, amém? Eu preciso que você, né, aprenda. Se você for entrar num propósito desse, num jejum desse, você precisa entender que não vai ser fácil. Gente, eu tava ontem chegando, eu falei, gente, eu tô sonhando com sushi, eu tô sonhando com tudo que eu gosto, com macarrão. Ontem quando você tá em jejum assim, você sonha até com comida. Gente, eu sonhei ontem que eu tava numa montanha de queijo ralado. Porque eu tô com fome. Porque tá doendo demais, amém? Porque dói, queridos, dói, esse jejum dói. Eu sonhei que eu tava numa montanha de queijo ralado. Eu falei, gente, eu tô com vontade de comer queijo, só pode? Amém? Mas todo esse sacrifício, ele traz uma ruptura muito grande sobre as nossas vidas, amém? Então, assim, a hora que a coisa tá pegando, eu pego um chicletinho sem açúcar e mastigo, né, pra ver se... Mas a barriga tá toda hora... Amém? É assim, certo? Uma aguinha com sal ajuda muito também, um Gatorade, certo? Então, gente, eu sei o que eu aguento. Foi o Espírito Santo que me convidou para esse jejum de 70 dias, dessa forma. Eu falei para muitas pessoas que queriam entrar. Entra já, colocando para Deus que se você não aguentar, você diminui o tempo, né? Vamos supor, você não vai alimentar só líquido. Não aguentou só líquido? Abre uma janela de 1 hora. Não aguentou só 1 hora? Abre 4 horas, certo? Mas tudo que você faz ao Senhor é válido. Tudo que você faz para Deus é válido. Amém? Certo? Então tem várias formas de você lançar sacrifício. Amém? Conta para mim aqui, qual é o sacrifício que você já fez para Deus? Ok? Conta para mim aqui qual o sacrifício que você já fez para Deus aqui. Ok? Queridos, eu fiz uma aula de jejum, não fica perguntando o que você pode ou o que você não pode.
Eu fiz uma aula de jejum, tá lá no grupo, assista, seu jejum, suas regras, tá? Você vai determinar os líquidos que você vai pôr, você não pode pôr líquido demais, certo? Né? Então, você vai determinar, esse líquido pode, esse não pode, tá? Tem que ter o quê? Prudência, para você não burlar, porque senão você faz uma coisa só para falar que tá fazendo 70 dias, você tá burlando, amém? Então, tem lá a aula e tem lá a folha, o PDF para você tá fazendo, certo? Ó, tem gente que abriu mão do emprego. Eu abri mão da minha profissão. Eu sacrifiquei minha profissão. E eu fui tão espertinha porque eu sou ligeira. Quando, queridos, quando eu sacrifiquei, porque Deus pediu para mim sacrificar a minha profissão. Eu não sacrifiquei só a minha profissão. Eu sacrifiquei todos os salários que eu poderia ganhar com a minha profissão. Que, pastor? Eu falei, Deus, eu não estou sacrificando só a minha profissão. Eu estou sacrificando todos os salários que eu poderia ganhar até o último dia da minha vida de executar o meu serviço. Eu estou entregando agora no seu altar. Então, queridos, quando eu fiz isso, e eu falei assim, Senhor Deus, por estar te entregando algo muito valioso, eu acesso das tuas riquezas, eu acesso do teu maná, eu acesso da prosperidade que vem do seu trono. E eu declaro que a partir de hoje, as bênçãos me perseguirão. As portas e comportas do céu estão abertas. Eu não preciso de pedir, o Senhor, Ele traz para mim. Amém? E, queridos, eu preciso que você entenda que quando você for fazer um sacrifício, aprenda a fazer um sacrifício. Aprenda a reivindicar ao Senhor o que você deseja, o que você quer. Amém? Isso vai mover céu, terra, mar, amém? Então, queridos, você lance um sacrifício, amém? Eu fiz um sacrifício ontem. Uma das coisas que coloquei aqui, falei, Deus, eu quero romper mais 7 níveis de prosperidade. Você sabia que tem níveis de prosperidade? Ontem, quando eu fiz o meu sacrifício com o pastor, eu coloquei, Deus, eu quero romper 7 níveis de prosperidade. Mais 7, porque eu já sou próspera, já sou muito próspera. Eu e o pastor, só que eu pedi para Deus ontem, falei, Deus, quero ruptura de 7 níveis de prosperidade. Olha outra coisa que eu pedi para Deus. Eu tô para lançar a escola de libertadores, certo? Eu reivindiquei ontem, eu lancei essa oferta ontem, eu falei, Deus, eu quero ter a mais completa e a mais genuína e a melhor escola de libertadores que existe no Brasil e fora do Brasil. E já profetizo que ela vai ser traduzida para outras nações. Agora, se você não sabe pedir, não peça. Você tem que aprender a pedir. Então, queridos, se eu sei que eu tô... outra coisa. Eu já tenho muitos livros dentro de mim que precisam ser liberados. Ontem eu pedi para Deus desprender 7 livros para me lançar até o meio do ano que vem. 7 livros. Eu tenho muitos livros já que tá dentro de mim, certo? Então, você tem que aprender a pedir, você tem que aprender a reivindicar, você tem que aprender a gerar o que você quer. E você precisa entender que às vezes você vai ter que abrir mão de algo que você gosta muito, para que Deus entenda que você quer muito, porque o sacrifício, agora anota aí o que eu vou falar. O sacrifício acelera o processo daquilo que você mais deseja. O sacrifício acelera o processo daquilo que você mais deseja. Amém? Certo? Outra coisa, tudo que eu lanço, como agora vai ter o seminário, queridos, esse seminário eu vou lançar hoje até. Vai ter o seminário agora, presta atenção. Vai ter o seminário de restauração sexual. Nem postei ainda. Olha que tremendo, ó. O que é esse seminário de restauração sexual, de restauração e libertação sexual? É um seminário completo envolvendo toda a área sexual, tá? Tanto na parte para você entender como cada trono, cada demônio atua, aonde são as legalidades, as portas, certo? Também vou estar ensinando como fazer libertação uma pessoa que está debaixo desse jugo. Então, esse seminário vai ter um certificado
meu assinado por mim, que eu vou mandar para você, certo? E você vai estar preenchendo. Serão, acredito que mais de 9 horas de seminário online comigo no dia 11 de maio. Eu não lancei ainda, tá? Vai ser sobrenatural. Algumas pessoas compraram porque são doidos. Já fala, Nani, eu quero, nem lancei ainda. E queridos, ontem, quando eu fiz o meu sacrifício, eu pedi para o Senhor me encher de sabedoria e conhecimento para conseguir passar todo o conteúdo dentro desse seminário. E eu falei, Deus, esse seminário vai ser para pessoas que querem passar pela libertação e aqueles que querem aprender para fazer a libertação, amém? Então eu preciso que você entenda que tudo que você faz, você pode lançar um sacrifício. Aí, ó, tem gente que comprou, eu sei, conheço o meu proletariado, conheço essa raça de povo faminto por conhecimento. Nem lancei a pastora. A Nani fala, pastora, pelo amor de Deus, o povo já tá atrás. Eu falo, não. Aí a Nani, com o jeitinho dela, amém? Então, queridos, toda vez que eu vou lançar algo, eu lanço um sacrifício. Você viu que eu tô lançando primícia esse mês todos os dias. É uma primícia que dá mais ou menos 3 mil e poucos reais por dia. Certo? O meu objetivo é que dê 70 mil em ofertas de meus cursos, tá? O meu objetivo é que dê 70 mil em ofertas em cursos. Mas eu também vou lançar em dinheiro, tá? Não se preocupe. Eu vou lançar em cursos, em produtos que eu poderia ganhar, certo? Poderia vender para essa pessoa. Então, eu estou lançando todo dia uma primícia, todo dia que tem uma primícia, tá? Gente, esse seminário é 70 reais. Eu faço os trem tudo baratinho assim. E aí, agora, porque tudo eu estou colocando, casando com meus 70 dias. Então, depois que acabar os meus 70 dias, o Senhor vai trazer hoje o Senhor vai trazer um novo DNA para mim. O Senhor, ele vai ampliar toda a unção que está sobre mim, vai trazer nova unção sobre mim, certo? Nova expansão, novo tempo. Outra coisa que eu pedi também no meu sacrifício de ontem, Senhor Deus, traga uma ruptura nova sobre o meu casamento, cumplicidade com meu esposo, um novo tempo para nós como casal, amém? Então, queridos, você pode pedir o que você quiser em qualquer área, mas você precisa aprender a lançar o sacrifício. Salomão, ele entrega 1000 holocaustos. Na mesmo dia, o Senhor aparece a Salomão e fala, Salomão, o que você quer? Salomão, o que você deseja? Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda que sacrificar é algo muito poderoso, é algo muito genuíno, certo? A oração move o céu? Move, mas é um pouco demorado. O clamor move o céu? Move, mas um pouco mais rápido. O jejum move o céu? Move. Lembra de Esther, 3 dias jejuando para o povo ser salvo? Aconteceu. Mas, queridos, quando você coloca sangue no altar, quando você sacrifica o teu corpo, quando você sacrifica a tua alma, porque o sacrifício é em 3 níveis, tá? Nível material é quando vai dinheiro, vai qualquer coisa que você ama, como uma bolsa. Vamos supor, esses dias tinha uma mulher falando, pastor, eu tenho uma bolsa de luxo e Deus pediu para mim dar ela, sacrificar ela. Eu falei, amém, glória a Deus, entenda. Então, 3 níveis de sacrifício. Vamos lá. Primeiro sacrifício, nível material. Segundo tipo de sacrifício, nível de corpo, tá? Quando falar corpo, a gente vai falar o quê? Sacrifício de jejum, sacrifício de estar ali ajoelhado, orando, né? Estar ali se santificando. Então, quando você jejua, você está esmagando o seu corpo. Esmagando o quê? O seu corpo, porque a sua alma, tá? Ela está conectada com o seu corpo, certo? Então, quando você jejua, você santifica o seu corpo. Aí depois nós vamos ter o jejum que esmaga a alma. E é o jejum da vaidade, é o jejum de ficar em silêncio, é o jejum de deixar de comer aquilo que você gosta, porque você gosta demais. Então, todo jejum que mexe com a sua vontade, com o seu desejo, está sacrificando a alma. Todo jejum que você vai sentir na pele, por exemplo, pelo fato de estar 70 dias, 1 hora de oração do jeito que eu oro, me desgasta muito, traz muito cansaço para mim.
porque depois eu ainda faço uma live aqui de 1 hora. Então o Senhor, Ele vê todo esse desenvoltura do meu corpo, eu fazer tudo isso. Então, existe, queridos, esses 3 níveis, tá? Purificação do corpo, certo? Através desse jejum de alimento, o jejum de alimento, o jejum de líquidos, você pode ser total ou parcial. Tem o jejum da alma, que é a nossa vaidade, por exemplo, a sua alma que gosta de ficar vendo série, ficar se alimentando daquelas historinhas, sua alma gosta dessas coisas, da fofoca, da vaidade, certo? Então, toda vez que nós fazemos os sacrifícios, ou sacrificamos nos 3 níveis, o nosso espírito também é edificado, certo? O nosso espírito é edificado. Pastora, já emagreceu muito? Já, queridos, já. Eu tô vestindo calças que não serviam pra mim. Porque tem umas calças que eu compro quando eu tô terminando o jejum, aí depois eu engordo, não serve mais. Então, aí eu já tenho a roupa quando eu tô fazendo o jejum e a roupa quando eu tô, né, eu ganho um pouco mais de peso. Mas já perdi, acho que eu já perdi uns 4 quilos, mais ou menos. Certo? Então, queridos, sacrificar é algo poderoso demais, tá? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui pra você. Vamos supor que você quer vender um terreno seu que tá, não vende, você é que precisa vender. Vai lá no teu terreno, pega o óleo, ora lá, desamarra o seu terreno no mundo espiritual. Fala, Senhor, no nome de Jesus, eu quebro agora todos os grilhões que estão amarrando esse terreno, a venda desse terreno. Eu lanço óleo aqui, consagrando esse terreno ao Senhor. Eu profetizo que esse terreno já está vendido por 50 mil. Vamos supor que é 50 mil que você quer. Eu profetizo que esse terreno está vendido por 50 mil. E eu lanço um sacrifício em dinheiro, Senhor Deus, antes da venda desse terreno. Pastora, mas e se eu não tiver nada para oferecer? Você pode lançar um pedaço do valor desse terreno, mas você, pegando dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o valor antes de gastar com outra coisa. Mas se você pode lançar antes, você acelera ainda mais, amém? Eu já contei a história aqui do meu irmão. Ele vende o carro dele, ele lança um sacrifício, olha só, ele lança um sacrifício, eu faço a oração, aí depois ele queria comprar o carro, só que o carro que ele queria estava amarrado. E aí ele falou, mano, e agora? Quanto que eu oferto? Eu falei, pai, esse menino tá muito fácil ofertar dinheiro. Eu falei, não, João, por que você não fica 40 dias sem beber nada de álcool? E aí ele falou, mas funciona se eu ficar 40 dias? Eu falei, funciona, é um sacrifício, amém? Certo? E aí ele pegou, eu orei com ele apresentou 40 dias para Deus sem beber e nós tomamos posse do carro. E nós oramos assim. Vou falar como nós oramos esse dia. Senhor, no nome e na autoridade de Jesus, eu agora te apresento o sacrifício do João Mateus de 40 dias sem tocar em álcool. E nesse tempo eu peço que o Senhor transforme e edifique o espírito dele, porque eu não sou boba nem nada, né? Eu já estava falando que os demônios saem toda a vida dele, em nome de Jesus. E já falei, no nome de Jesus, Pai, eu te apresento esse sacrifício de 40 dias. E eu declaro que esse carro que ele quer tanto comprar, ele está agora, Senhor Deus, sendo passado para o nome do João nas regiões celestiais. Eu declaro que o documento desse carro já está no nome do João nas regiões celestiais. Eu fecho todas as portas de venda para outra pessoa, porque esse carro já é do João Mateus. Assim eu oro, profetizo e tomamos posse agora do carro em nome de Jesus. Então, queridos, em menos de uma semana, tá? O carro vem para a mão dele, da forma que ele queria, certo? E ele entendeu que o sacrifício é poderoso. E aí o seguinte, depois desses 40, ele faz mais 40. Porque aí, olha só, ele fala que é tudo dentro da minha lei, né? Ele fala assim, eu não entendo, você fala um jejum e aí você aumenta esse jejum, você faz as coisas. Ele fala desse jeito. Então, quando foi chegando 40 dias, tinha um casamento de uma prima nossa. Ele já estava no dia 38 ou dia 39 do jejum. E essa prima nossa ia dar um festão, casamento. Minha prima fazendeira e meu primo fazendeiro. E nós eu como pastora que falei, vocês têm que casar. 19 anos morando junto, não era casada. E aí minha prima foi fazer aquela festa de casamento. E aí, queridos, o João começou a ficar abalado porque as primas começaram a ligar pra ele e falavam assim, João, que já veio uísque importado não sei da onde, tal, e aquela... Que povo que bebe, você sabe como é que é, certo? Você sabe como que é.
E aí o João falou, mana, e se por acaso eu beber na festa da prima? Eu falei, você terminou os 40 dias? Ele falou, não. Eu falei, não, se você beber na festa da prima, você vai estar quebrando o voto de sacrifício que você fez com Deus. Então, se você quebrar, né? E aí na hora me veio um insight. Eu falei, se ele quebrar, ele faz mais 40. Ele faz mais 40, ele termina de pagar os 40, faz mais 40. Os demônios que já saiu, termina de sair tudo. Ele não tem mais força para beber. Eu comecei a fazer conta espiritual. Escuta só o que eu tô falando para você. Falei, então, João, se você sair, você vai ter que, vamos supor, você saiu, você bebeu hoje, você vai ter que pagar os dias que falta para esse 40, vai começar mais 40 sem beber. É desse jeito. Ele fala, mano, seu jejum, você faz as regras. Eu falei, não, é assim, é a lei do mundo espiritual. Se você burlar algo, você tem que começar de novo e tem que terminar de pagar o que você fez mal feito. Mas fica ao seu critério. Falei desse jeito pra ele. E confesso pra você que eu estava torcendo pra ele quebrar o jejum. Por que eu estava torcendo? Porque eu sabia que mais 40 dias ia mudar a vida dele. Ia mudar a história dele. E eu sabia que se ele bebesse na festa da prima, ele não conseguiria beber mais, porque os demônios já tinham saído de perto dele. Ele não ia beber com avidez. Ele não ia beber do jeito que ele bebia. E aí chega no casamento da prima, ele decidiu. Aí no casamento da prima, eles foram... Todo mundo, os homens foram fazer o cabelo na barbearia e aquela coisa, todo mundo. E lá ele bebeu, né, amor? Na barbearia ele bebeu. Aí ele falou, mano, eu falei, não tem problema nenhum, fica na paz, você vai beber hoje, depois da manhã você continua, termina de pagar os 40 dias e começa outros 40 dias. E queridos, além do carro que ele conseguiu, meu irmão foi liberto, nunca mais ele bebeu. Depois, por um tempo, ele voltou a beber, mas depois ele não bebeu mais. E por que eu tô contando isso pra você? Porque sacrifícios como esse movem o céu, move a terra, move as estruturas espirituais. Então não tenha medo de sacrificar e reivindicar aquilo que você quer. Toda semente depositada, seja ela em jejum, seja ela em algo que você está abrindo mão que você gosta muito, em um determinado tempo, tudo que você plantou vai ser gerado e vai voltar para você como uma resposta. Amém? Eu preciso que você entenda, tá? Então, eu preciso que você entenda. É algo sobrenatural. Então, o poder do sacrifício move céus e terra ao teu favor. Então, aprenda a sacrificar em todos os níveis. Porque quando você aprende a sacrificar em todos os níveis, o Senhor sabe que você está abrindo mão em todas as áreas, de qualquer coisa que possa prender o seu coração. Amém? Então, queridos, o poder do sacrifício, ele é tremendo, ele é grande, ele abre as comportas do céu, certo? E é isso que eu falo para vocês. Sacrifique, lance, reivindique aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Amém? Porque o sacrifício, ó, o pastor Júnior colocando, o João mudou muito. Mudou demais. Por quê? Porque ele fez esse sacrifício. Amém? Então, eu não sei o que você deseja. Eu quero que você... Vamos fazer um ato profético aqui. O que você mais quer na sua vida? Peça uma coisa que você quer. Uma coisa impossível. Se você tiver a ousadia e quiser colocar no chat. Mas eu queria que você pedisse uma coisa ousada para Deus. Não uma coisa possível aos seus olhos. Uma coisa impossível aos seus olhos. Certo? Peça uma coisa impossível para Deus. E aí você vai orar e vai falar assim, Espírito Santo, o que eu preciso sacrificar? O que eu preciso fazer para tomar posse disso nas regiões celestiais? Amém? Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele te conduz, ele te direciona, certo? Ele te mostra com o que você deve, ele te direciona, como ontem. No sonho, eu sonhei, né, que a minha oferta seria um pouco maior daquela que eu estava pensando. O Senhor veio no sonho para mim e me mostrou, amém? E eu sei que Deus já me reivindicou um certo valor, porque Ele sabe o que eu pediria em prol disso
ok? Então, queridos, com cada um é um sacrifício, uma oferta diferente. E não pense, presta atenção, não pense, tá? Que existe sacrifício só de dinheiro. Existe sacrifício, tá? De jejum, de vaidade, de coisas que você gosta, de coisas que você tem que abrir mão. Hoje, eu vou fazer um grande sacrifício de algo que tem um valor muito grande para mim, certo? Então, todos os dias eu tenho feito sacrifício. Então, você tem que entender que nem tudo, queridos, nem tudo, tá? Vai ser material. Às vezes, o Senhor vai pedir para você sacrificar amizades. O Senhor vai pedir para você sacrificar ambientes. O Senhor vai pedir para você sacrificar rodas de fofoca. O Senhor vai pedir para você sacrificar coisas que você não imaginou que era sacrifício. E quando nós, tá? Presta atenção, quando nós estamos em Cristo, o Senhor vai nos pedir sacrifícios assim, pessoas, lugares, rodas, roupas, amém? Então você tem que falar, Deus, eu quero muito isso. O que eu preciso lançar como sacrifício? Qual é o preço para mim tomar posse disso? Porque eu preciso que você entenda. O primeiro acesso, tá? Que você tem de algo que você quer é nas regiões celestiais, na quarta dimensão. O segundo acesso é no físico, certo? Mas para acessar nas regiões celestiais, primeiro você tem que ter fé para acessar, certo? E às vezes isso já está tudo lá. O céu de despojo já está todo pronto lá, dentro da quarta dimensão. E aí isso ainda não chegou para você. E às vezes um jejum de Daniel, lembra o jejum de Daniel que trouxe resposta de Deus? Às vezes um jejum de Daniel, um sacrifício, uma oferta. Então, queridos, hoje eu quero que vocês aprendam, porque vocês têm rompido, certo? Com jejum, com oração. Mas eu preciso dizer para você, eu sou uma pessoa que eu sou muito generosa para com o reino e eu gosto muito de fazer ofertas ousadas em dinheiro. E esse é um das chaves que eu carrego de sacrificar as coisas. Por isso que o Senhor tem me dado tanto conhecimento, tanta coisa, certo? Tantos níveis de sabedoria, ok? E a prosperidade que está sobre mim resulta muito nas ofertas alçadas que eu faço ao Senhor, tá? Não tô pedindo pra você ofertar no meu ministério, nem na minha vida, nem na global, não. Oferta lá no altar, na igreja que você vai. Mas eu preciso que você tire uma mão do seu coração. Porque quando você vai e leva uma oferta, você tá levando sangue no altar. E você tá quebrando, tá? Você tá quebrando uma barreira que impedia de algo se liberar sobre a sua vida, certo? Então eu preciso que você entenda isso, ok? Certo? Então, às vezes você fala assim, mas pastora, como que você tem tanto, que Deus faz tanto, Deus te usa tanto. Mas queridos, você acha que eu me apresento aqui na vida do meu apóstolo sem levar uma oferta? Só que eu não sou qualquer pessoa, eu sou uma princesa. E princesa oferta como princesa, príncipe oferta como príncipe. Eu preciso que você entenda isso, certo? Eu não posso vir aqui hoje mais ofertar um cordeiro, certo? Eu não estou no nível do cordeiro. Então eu sei da prosperidade que Deus colocou sobre a minha vida. Então eu preciso que você entenda que Deus vai te pedir mediante a sua circunstância. Como aquela viúva tinha 2 moedinhas. Mediante um monte de homens e mulheres ali que tinham muito dinheiro. Quando aquela viúva depositou as 2 moedinhas, ela não tinha mais nada. Então ela foi quem deu mais. Certo? Ok? Porque quando você tem muito, você oferece lá e aquilo que não te faz falta mais é uma coisa. Quando você, no pouco que você tem, você lança o sacrifício, é outra coisa. E eu quero contar algo para você hoje. Uma vez, eu estava na faculdade, não, eu já tinha terminado a faculdade, eu já estava fazendo cursinho de residência médica. Eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus, eu gostaria de ser muito próspera na minha vida. Eu não quero ser abençoada, eu quero ser abençoadora. E eu quero ser uma pessoa muito próspera, porque a minha família é próspera, né? Então, meu pai é um homem
muito rico, a minha mãe, eles são empresários, são muito prósperos. Então, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma riqueza minha. Eu sei que um dia tudo que é dos meus pais vai ser meu. Eu sei disso. Mas eu falei, Deus, eu quero que em vida o Senhor me dê condições de ser abençoadora do seu reino. E naquela época eu falei, Deus, eu não tenho muito hoje. Mas aonde o Senhor pedir para mim entregar qualquer coisa, eu vou entregar. Se for o dinheiro da carteira toda, eu vou entregar. E queridos, naquela época, eu lembro a primeira vez que Deus me pediu algo. Isso marcou a minha vida. Eu estava indo pro dentista, eu usava aparelho, ia fazer manutenção. E aí eu tinha que subir uma ladeira assim, ali em Curitiba, eu morava em Curitiba. E eu lembro que eu passei por uma mãe e um filho, que eles estavam tipo assim na frente de um lugar de saúde, esperando alguma coisa. Eu dei 10 passos para frente daquela mulher. O Espírito Santo falou, volta, dê sua melhor oferta para aquela mãe, para aquele filho. E foi muito forte. Eu já tinha passado. E eu voltei. No que eu voltei, sem graça, né? Porque eles estavam ali, eu não sabia como chegar a entregar, porque eles não estavam mal vestidos. Não era como um mendigo que você chega assim, né? Você tem toda uma abertura. Eu falei, vou perguntar onde tem um mercado aqui, né? Eu falei, tem onde tem um mercado por aqui? Ela falou, eu não sei, nós não somos daqui. Eu tô aqui desde as 4:30 da manhã. Eu vim trazer meu filho, eu tô esperando um exame. E aí, a hora que ela fala isso, o Espírito Santo fala assim, eles estão sem comer. Entrega esse dinheiro pra ela e fala pra ela que é pra ela ir almoçar com o filho dela. Queridos, aí eu falei assim, moça, o Deus que eu sirvo pediu pra mim trazer uma oferta aqui pra você. E aí aquela mulher olha filho, nós vamos comer, filho. E eu comecei a chorar. E eu saí dali chorando. Eu tinha dado uns R$35 pra aquela mulher, fiquei com 5 pra voltar de ônibus. E tinha o meu cartão, certo? E eu comecei a fazer isso quando eu não tinha muito. E eu falava, Deus, um dia eu quero ofertar 20 mil, 50 mil, 100 mil, Senhor, eu quero ofertar 1 milhão, Senhor, e eu comecei a fazer isso. Aí outra vez eu estava na casa de praia com os meus pais, nós estávamos numa cobertura bem chique, casa de praia, férias de família, e eu me sentindo alienígena, né, escutando meu louvor, orando em língua, e família, churrasco, festa, e eu lá só querendo buscar Jesus. Aí eu vou pra sacada. E quando eu tô na sacada, de frente com a praia, eu vejo 2 crianças catando latinha lá embaixo. E o Espírito Santo falou assim, desce e dá o dinheiro que tá na sua carteira para aquelas crianças. Isso, querido, já era 11 horas da noite. Eu desci na velocidade. Desci naquela velocidade. Na minha bolsa tinha R$40, 2 notas de 20. Que era o que tinha. Eu tava com cartão e tinha 2 notas de 20. E eu cheguei lá embaixo, falei, oi, tudo bem? Eu falei, vocês me achar que eu sou esquisita. Tudo bem? O que vocês estão fazendo? Ah, tia, nós estamos pegando latinha pra juntar dinheiro, né? Pra levar pra nossa mãe. E eu falei assim, vocês acreditam que Deus ama vocês? Ele falou assim, sim, tia, a gente acredita. Eu falei, vamos fazer uma oração e depois eu quero fazer uma oferta na vida de vocês. Eu peguei na mãozinha 2 das bicicletinhas. Eles devia ter 8, 9 anos, mais ou menos. Peguei na mãozinha deles, orei, abençoei eles e dei R$20 para cada um. E aí, eles ficaram gratos, tia, obrigada, tal, e saíram, pararam de catar latinha e foram embora. E o Espírito Santo disse, eu estou construindo memórias proféticas. Um dia eles vão se lembrar que uma mulher desceu para trazer uma oferta para eles, para suprir a casa deles, que não tinha nada. E a cada vez que o Espírito Santo fazia isso comigo, eu falava, Espírito Santo, faz mais. Me mostra quem que é o povo que precisa do recurso, porque eu tô disposta. Não sou apegada, não. Me mostra. E assim, queridos, eu comecei a trabalhar, eu ofertei meu primeiro salário ao Senhor. Na época eu ganhava 16 mil, mais ou menos. E acho que 15, 16 mil. Então eu comecei a ser ofertante, a ser... E queridos, o Senhor me colocou debaixo de uma prosperidade, vocês não estão entendendo. Eu sou próspera. Mas eu semeei essa prosperidade. Eu lancei a semente. Então,
Para de achar que você precisa ter muito para fazer. Deus te vê no pequeno. Deus te vê no pouco. Então eu preciso que você entenda que se Deus me colocou na prosperidade que eu estou hoje, e eu não trabalho mais com a minha profissão não, meu querido, eu não estou mais exercendo a medicina. O médico ganha muito bem. O Senhor me deu estratégia, o Senhor nos deu negócios, o Senhor nos deu muitas coisas. Então eu estou contando isso aqui para você porque lá atrás eu comecei a lançar sementes. Eu comecei a lançar e eu comecei a falar, Senhor, no pouco eu tô fazendo, imagina no muito. E aí quando eu comecei a trabalhar, o Senhor falava, quero 5 mil aqui, toma. E aí a minha mãe falava assim, minha filha, você não vai juntar nada, minha filha, você fica só dando as coisas pros outros, minha filha, minha filha minha filha de fazer isso. Porque minha mãe achou que eu tava tendo uma lavagem cerebral. Só que eu entendia que toda semente depositada um dia ia brotar, um dia ia florescer, um dia ia dar fruto. E o Senhor, Ele faz 30, 60, 90, 120, 1 milhão. E queridos, eu tô contando isso aqui pra você, porque hoje a minha mãe fala, filha, me perdoa. Porque eu te recriminava, porque eu falava pra você, quando você deu um salário seu, quando você fazia isso, você fazia aquilo. Hoje eu vejo o tamanho da prosperidade que você vive, eu não entendo, eu não entendia e eu não entendo até hoje, porque isso é Deus na tua vida. Queridos, eu tô contando isso aqui pra vocês, porque você precisa aprender que toda semente gera um dia. Toda semente gera um dia. O pastor colocou a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você é avarento, você colhe avareza. Você é generoso, você colhe generosidade. O pastor sabe. Ainda bem que eu tenho ele para me dar uma segurada. Porque senão, meu irmão, para mim não tem essa. Eu entendi que eu sou princesa. Eu entendi que eu sou filha dele. Eu entendi que eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu entendi o que eu gerar e pedir, ele traz para mim. Eu entendi isso já. Isso aqui é escrito na minha mente. E eu preciso que você entenda isso. Só que você só vai conseguir entender e manifestar quando você começar a fazer no pouco que você tem. Só que para você é pouco. Mas para Jesus, 2 moedinhas foi o maior despojo, o maior sacrifício. Então, queridos, Deus, ele não vê, tá? Dentro da sua classe econômica, financeira, ele vê mediante aquilo que você tem. Às vezes, R$100 para você é uma fortuna, mediante aquele que dá 100 mil, que para ele não é nada. Então, para de achar que você tem que ofertar um valor X. Não, você tem que ofertar aquilo que o Senhor entregar para você. Às vezes é uma bolsa, às vezes é algo que você gosta, caro, que você comprou, você é apegado com aquilo, o Espírito Santo fala assim, olha, desprende e entrega pro fulano. Então, queridos, essa chave de hoje é a chave do sacrifício. Existem vários níveis de sacrifício. Por exemplo, eu agora nessa temporada, né, eu e o pastor vamos entregar 70 dias de jejum, ele 70 dias, só que ele tá fazendo uma alimentação por dia. Eu não, eu só no líquido, certo? 70 horas. Você sabe que era eu e os meus líderes que oravam. 20 minutos cada um na madrugada. Mas eu não sou boba. Eu sei que 3 horas da manhã é o horário mais difícil de orar. Então eu falei, eu assumo essa oração. Porque eu vou entregar elas 70 horas de oração. De intercessão em prol do povo, tá? Por um novo nível de libertação, batalha espiritual, cura interior, certo? Então eu preciso que você entenda que você pode oferecer para Deus muitas coisas, tá? Muitas coisas, em nome de Jesus. Então você hoje pegou a visão, entendeu a chave que eu estou te entregando. O sacrifício abre porta, o sacrifício gera riqueza, o sacrifício abre o seu intelecto. Amém? Queridos, o Senhor me deu tanta sabedoria, tanto conhecimento, e a cada oferta que eu lanço, a cada sacrifício que eu coloco no altar, eu falo, Deus, eu quero um novo nível de sabedoria, um novo nível de prosperidade, um novo nível de conhecimento, um novo nível de experiências espirituais. Aprenda a pedir, amém? Aprenda a pedir, certo? Então, queridos, é isso que eu tinha para entregar hoje para vocês, tá? Hoje eu vou colocar aqui a chave da primícia para você concorrer à primícia de hoje, tá? A chave de hoje é sacrifício.
Você vai escrever a palavra sacrifício, tem que marcar o arroba de 3 pessoas, compartilhar com 3 pessoas, seguir a pastora Larissa, seguir a Global Fire. São 5 requisitos. Seguir a pastora Larissa, seguir a Global Fire, tá? Marcar 3 pessoas com arroba, compartilhar com 3 pessoas, amém? Vai pegando a visão. Compartilhar com 3 pessoas e escrever a palavra sacrifício quando eu, colocar a live aqui pra você. Ontem o ganhador eu coloquei mais tarde, tá? Outra coisa que eu tinha pra falar pra vocês. Nesse próximo sábado é a nossa Masterclass da Unção de Elias. Quem ainda não tá dentro, corre, faça a sua inscrição, porque tudo que eu receber aqui, depois que eu ministrar mais de 8 horas de Masterclass da Unção de Elias, eu vou fazer uma impartição violenta de ativação de dons, vai ser online, tá? Vai ser na nossa Masterclass. Então, tudo que eu receber aqui no Sul, no Monte, amanhã, depois, eu vou estar transferindo para vocês, certo? E se você não fez ainda a sua inscrição, faça, tá? Que no sábado, às 2 horas da tarde, nós estaremos. Queridos, que Jesus abençoe vocês poderosamente. Um domingo abençoado, um domingo sobrenatural, em nome de Jesus. Beijos.